Olá, tudo bem? No livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 1, aqui fala que Jesus ele ficou com os discípulos depois da sua ressurreição durante 40 dias. Os discípulos tinham uma preocupação porque eles perguntou a Jesus se era naquele tempo que ele ia restaurar o reino a Israel. Então a gente observa que os discípulos eles não imaginavam que Jesus ainda seria rei de Israel. Porém, a preocupação de Jesus era outra. A preocupação de Jesus é que eles deveriam pregar o evangelho do reino até os confins da terra. E para isso eles deveriam receber o Espírito Santo. Porque Jesus disse que ele batizaria com o Espírito Santo. João batizou com água. Mas viria que ele, depois de muitos dias, batizaria com o Espírito Santo. Então essa era a preocupação de Jesus, que os discípulos fossem batizados com o Espírito Santo. Ele fala aqui no verso 8 de Atos, capítulo 1, ele fala: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essas são as últimas palavras que Jesus disse para os seus discípulos. Eles receberiam o dom do Espírito Santo, para que eles estivessem preparados para pregar o Evangelho até os confins da terra, até os últimos dias. E depois que Jesus falou isso, ele subiu para os céus. Os discípulos ficaram olhando Jesus até que ele foi encoberto por uma nuvem. Mas quando os discípulos estavam olhando, 2 anjos apareceram para eles. E fala aqui no verso 10: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus de que entre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir. Então os anjos disse para os discípulos que Jesus ia descer do céu da mesma forma que eles viram subir. Então Jesus voltaria. E a palavra de Deus, ela fala sobre esse assunto. O apóstolo Paulo fala ali no livro de Tessalonicenses, ele fala que Jesus virá e os mortos primeiramente ressuscitarão, encontrarão com Jesus nos ares. Depois os justos serão arrebatados, serão transformados nesse corpo imortal, em um corpo imortal, e encontrará com Jesus. E segundo o livro de Apocalipse, essas pessoas reinarão com Cristo, os justos salvos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Só depois o reino será estabelecido definitivamente nesta terra. Então, a preocupação de Jesus com os discípulos, e talvez que ele tenha conosco hoje, com o seu povo nessa terra, é que eles recebam o poder do Espírito Santo, que sejam batizados com o Espírito Santo. E quando os discípulos receberam esse batismo, porque no livro de Atos fala que eles estavam ali reunidos, aí em Atos do capítulo 2, eles receberam o poder de Deus. Aí então eles estavam aptos para pregar o Evangelho, porque depois que eles receberam o Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho com poder. E até hoje, o Evangelho tem sido pregado. Então a promessa de Jesus para os seus discípulos é a mesma promessa para os seus discípulos de hoje. E o mais importante, que Jesus espera que nós recebamos o dom do Espírito Santo e possamos pregar esse Evangelho ao mundo. No livro de Apocalipse fala que João lhe vê um anjo descendo do céu com poder e grande glória e anuncia o mundo, anunciar a volta de Jesus. Antes que Jesus volte, então esse evangelho será pregado com poder.
Essa visão de João do Apocalipse, do capítulo 18, mostra que a igreja ela receberá um poder nos últimos dias para completar a pregação do Evangelho nessa terra, para que Jesus possa voltar. Porque o mais importante para o cristão, o que mais ele precisa, não só o cristão, como o mundo precisa, é da volta de Jesus para resolver todos os problemas dessa terra.